Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. E assim como eu tinha falado na aula passada, hoje nós vamos começar um assunto novo. É sobre as letras G e J, sobre as palavras que são escritas com G e com J. Então preste bastante atenção e vamos lá. O G e o J são palavras do nosso alfabeto que elas apresentam, são letras, aliás, do nosso alfabeto, que apresentam fonemas muito parecidos. Fonemas, sons, sabe? J. Tanto o G, J, como o J, J. Mas aí, gente, tem algumas particularidades que vai depender da vogal que essa letra tá acompanhando. Por exemplo, o J junto com as vogais, não é? Do jeitinho que a gente aprende quando estamos sendo alfabetizados. J-A, já. J-E, Gé. J-I, Gi. J-O, Jó. J-U, Ju. Sempre vai ter esse som. J. Já a letra G, ela só vai ter esse mesmo som se ela estiver acompanhada do E e do I. Por exemplo, Gé, Gi. Olha, Angélica, né? G-E, Gé, certo? Já o G, acompanhado das letras A, O, U, vai ter um som diferente. Vai ser Gá, Gó, Gu. O fonema não vai ser mais J, vai ser G, certo? G. Então, vai ser já, Gé, Gi, Jó, Ju, o J acompanhando as vogais, e o Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, o G acompanhando as vogais, certo? Aí estou falando sobre os fonemas. Já sobre as palavras, algumas particularidades em relação às regras de uso dessas letras, vamos ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Na hora de fazer um texto, você já se sentiu confuso sem saber se a palavra é escrita com G ou com J? Isso é comum, não é, gente? Pode acontecer com todos nós. Daremos uma total atenção às letras G e J, pois elas, assim como várias outras, apresentam algumas regras que iremos conhecer. Por que o substantivo viagem diferencia-se do verbo viajar quanto à escrita? Porque quanto ao sentido, viagem, viajar estão relacionados ao mesmo sentido, né? Sentidos que tem a ver, viagem com viajar. Mas ele está falando aí com relação à escrita, porque quanto ao som, viajar, viagem, o som é o mesmo, não é? Quanto à escrita, por que viagem é com G e viajar, que é uma palavra que vem desse mesmo sentido, não é? É com J. Vamos ver agora por que isso? Nós temos aí duas regras mostrando o uso do G nessas palavras, nessas e em outras, tá? As palavras terminadas em agem, igem, ugem, como por exemplo, meiragem, coragem, barragem, viagem também, ferrugem, vertigem, fuligem, origem. As palavras terminadas assim, com agem, igem, ugem, usa-se o G. As palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Essas palavras também usa-se G. Por exemplo, contágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio, certo? Professora, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Gente, você não precisa estar decorando, não. Você precisa compreender que para utilizar letras G ou J, surgiu dúvida, se você prestar atenção no finalzinho dessas palavras. Terminou com agem, igem, ugem, é G. Terminou com ágil, égio, ígio, ógio, úgio, é G, tá bom? E outra dica e outra informação que eu trago para vocês é que a leitura, o hábito da leitura, ela proporciona que você tenha um melhor desempenho quando você for escrever também. Porque quando nós estamos lendo, aquela observação que a gente faz a leitura, não somente da capacidade imaginativa e criativa que a gente faz quando está lendo, mas as letras que nós estamos lendo, aquilo ali fixa na nossa cabeça. A nossa memória visual está aqui, gente. E quando nós vamos escrever, muitas vezes, será que é com G ou com J? Você lembra de uma palavra que você viu escrita em algum lugar, em algum livro, ou a notícia que você viu. Isso é uma coisa muito interessante, a nossa capacidade aqui da memória visual. Por isso,
que tem tanta gente que aprende muito através de imagens, que precisa muito ver, escrever, inclusive. Eu sou assim mesmo. Eu costumo aprender muito pelo que eu estou lendo, escrevo muito, porque quando eu escrevo, eu vou formando aqui algumas coisas na minha cabecinha em relação ao que eu preciso fazer para aprender aquele assunto. Anoto mesmo, e tem muitas pessoas que também fazem isso. E gosto muito do visual, de ver vídeos, de ver imagens. Essa memória visual é muito interessante para muitas pessoas aprenderem, muitas pessoas memorizarem muitas palavras, tá? Assim como tem muita gente também que aprende com o vídeo, escutando a aula, com fone, às vezes está fazendo alguma coisa e fica escutando uma aula, por exemplo, e a pessoa aprende muito assim, com o auditivo, inclusive, tá bom? E tem pessoas que aprendem muito, por exemplo, com grupos de estudo. Se junta com pessoas e discute, aprende. Já tem outras que aprendem sozinho. Gosta de colocar uma música, se distrai ali e estuda, ou então um silêncio total. Gente, cada um tem o seu jeito de aprender, tá bom? Mas o que eu estou me referindo é que, basicamente, o uso da leitura, o hábito da leitura, ela ajuda muito para a gente conseguir aí lembrar de muitas palavras dessa, porque são muitas regras na nossa gramática, tá bom? E a leitura vai facilitar você memorizar muita coisa. Então, vamos lá. Agora, com relação ao J. Usamos a letra J nas formas verbais, ou seja, nos verbos, gente, nas ações, sabe? Jar, as palavras terminadas com jar. J-A-R. Viajar, arranjar, despejar. Ó, vejam aí, tá vendo? Viajar, por terminar com J-A-R, jar, usa-se J. Já viagem, por terminar com agem, usa-se G, certo? Respondida aquela perguntinha do começo. Outra informação. Nas palavras de origem tupi, africana ou árabe, a palavra jiboia, pajé, manjericão, moji, canjica, usa-se J. Lembrem-se, o nosso idioma é português, não é isso? Apesar de ter muitas diferenças, muitas peculiaridades com relação ao português que é falado em Portugal, porque no nosso idioma foram incorporados também palavras de outras origens, como africanas e tupi, palavras de origem indígena também. Então, tem muitas coisas que nós falamos que é de origem de outros povos, não somente do europeu, como jiboia, pajé, manjericão, que está mostrando aí, certo? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Como assim, derivada? Derivada é quando uma palavra ela surge a partir de outra. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, goiabada, goiabeira. Essas palavras surgem da palavra goiaba, certo? Então, elas são derivadas de goiaba. Aí, por exemplo, olha, cereja, da palavra cereja, surge, por exemplo, cerejeira. E veja, se cereja é com J, logicamente a palavra que surge a partir dela vai ter J também. Laranja, não é com J? Laranjeira, que surge a partir de laranja, que é a derivada da palavra laranja, vai ser com J também. Loja, lojinha, lojista, vai ser com J também, porque loja tem J, certo, gente? Então, resumindo, o finalzinho das palavras indicam se é com G ou com J. Também, se a palavra é escrita com J, a sua palavra derivada vai ter J também. E também palavras de origem indígena, africana, árabe, são escritas com J, certo? Na sua maioria. Leia as palavras dos retângulos abaixo. Nesse retângulo que é azul, temos geleia, ginga, tigela. Lembra que eu falei? O G com E e o G com I tem esse mesmo som do J. Geleia, ginga, tigela. Agora o cor-de-rosa. Jiboia, acarajé, genipapo. Perceberam que tem o mesmo som? J-I, o J-E, com o G-E e o G-I, o mesmo som.
Agora responda oralmente as perguntas, acabei respondendo antes. O som representado pela letra G e o representado pela letra J nessas palavras são iguais ou são diferentes? Geleia, acarajé. Igual, né, gente? Genipapo, tigela, jiboia, ginga. São sons iguais. Quais vogais aparecem depois do G e do J? As vogais E a vogal E e a vogal I. Então, como eu tinha falado lá no começo, o J acompanhando qualquer vogal, ele vai ter sempre o mesmo som, o som J. O G, quando ele acompanha E e o I, ele vai ter também esse mesmo som. J. A diferença vai ser o G quando está acompanhando A, O, U, tá bom? Vamos ver aqui. As respostas, né, gente? Iguais, E e J. Aqui é E e I, tá? Vamos exercitar mais? Leia esse texto. Acompanha aí comigo, tá bom? Depois eu direciono a telinha para a gente ver o texto completo. Animais selvagens é o título desse texto. Há uma grande diversidade de animais selvagens ou silvestres por todo o mundo e todos possuem grande importância para o equilíbrio da natureza. Muitos são tirados de seu habitat natural e colocados em cativeiro, sendo prejudicados e prejudicando os ecossistemas naturais. A principal causa é o comércio ilegal, que aumenta a cada dia, e junto com ele a extinção de várias espécies. Vou agora passar para outro parágrafo e eu vou subir um pouquinho. Todo animal possui um papel fundamental e uma beleza única, portanto, é imprescindível a conscientização da sociedade que compra por achar bonito e por pensar que é um ato de boa ação com a natureza cuidar de um deles. Mas, pelo contrário, o animal vive sem liberdade e não pode agir segundo os seus instintos. Não podemos impedir a maneira natural dos animais viverem, nem aceitar que eles sejam contrabandeados, sofram maus tratos e morram. Gente, esse texto sobre os animais selvagens, antes de qualquer coisa relacionada à interpretação da gramática, da ortografia, esse texto é muito interessante, tá? Tá falando sobre a preservação ainda dos animais, falando que o contrabando de animais, ele é uma coisa muito séria, porque ele causa muitos danos aos animais, sofrimento mesmo aos animais, e pode também chegar à extinção. Vários animais entraram em extinção, inclusive com o contrabando, com a morte desses animais. Várias notícias até recentes aí mostram até algumas pessoas que tentam viajar, né? Driblar lá a fronteira de um país para o outro, levando animais silvestres. Porque, por exemplo, tem animais silvestres, os animais que são nativos de um lugar, não vai ter em outro aquela espécie de animais. Então, tem muitas pessoas que elas compram de forma ilegal, né, que não pode fazer isso, e pensando que está fazendo uma coisa boa, um animal bonito em sua casa, que vai cuidar do animal, e na realidade está contribuindo com uma coisa que é ilegal, tá? Esse texto passar essa mensagem para a gente. Mas o texto também relacionado ao que nós estamos estudando sobre a ortografia, ele tem algumas coisas aí que foram feitas propositalmente, tá bom? Vejam só. Tá vendo essas palavras destacadas, gente? Eu vou ler. Selvagens, eu disse prejudicados porque eu quis fazer a leitura bem corretinha. Mas olha, prejudicados, selvagens, gunto, agir. Vamos lá para ver o que é que o quesito está pedindo. Para fazer um caderno, pegue um caderno de vocês, matéria de português, e escreva o seguinte: agora, identifique erros colocados propositalmente pela leitora desta atividade, pela autora desta atividade, referentes à ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada. Certo? Isso você vai escrever. Você pode pausar o vídeo agora e anotar isso aí no caderno. Os erros referentes à ortografia, quais foram? Tem até as palavras destacadas aí, não foi? Encontre quais são as palavras escritas errado e escreva elas corretamente. Escreva as escritas erradas
e abaixo dela escreva como é que ela deve ser escrita, a palavra escrita corretamente, tá bom? Depois, segundo quesito, qual é o título do texto? Terceiro, o que vem causando prejuízo aos ecossistemas naturais? Quarto, o que o comércio ilegal dos animais podem causar? E o quinto, o que pode acontecer se os animais silvestres forem criados presos? Pessoal, antes de pedir para que vocês pausem o vídeo novamente, copiem, respondam, eu tenho uma informação aqui que é bem importante para vocês. Sei totalmente disso, estou lidando com isso todos os dias, o quanto nós estamos com bastante atividades para fazer, não é isso? Aulas dos professores para produzir, para fazer ao vivo, gravada, e vocês, alunos, também com bastante atividades para fazer. Mas não tem sido nada diferente do que é nas aulas presenciais, porque nas aulas presenciais, todos os dias vocês têm 5 aulas por manhã, né? Ou por tarde, não é? No caso das minhas turmas A e B, de manhã, não é isso? Todos os dias vocês não têm 5 aulas de matérias variadas, do jeito que vocês estão tendo agora, não é isso? E todos os dias nós fazemos atividades na sala de aula, nós passamos atividades para vocês, não é isso? Dessa maneira, então, estamos do mesmo jeito fazendo isso agora, fazendo atividades durante a aula e pedindo que vocês façam algumas atividades depois da aula, como se fosse uma tarefa de casa. Logicamente, todas as atividades estão sendo feitas em casa, mas está querendo pedir essa atividade que é pedida para ser feita após a aula, é justamente de exercício para vocês, é como se fosse aquela atividade de casa que a gente pedia, tá bom? Então, o que acontece? Durante a aula ao vivo, eu tenho percebido que muitas pessoas dizem, eu não fiz não, eu não assisti essa aula não. Pessoal, cada um sabe de sua realidade de vida, tá bom? Ah, eu não pude, eu estava na casa da minha avó, eu não estava sem internet. Cada um vai ter uma justificativa. Mas lembrem-se, coloca como prioridade aí assistir as aulas e fazer as atividades. Por quê? Para você não se prejudicar. Porque quando você não faz, você está deixando de exercitar o assunto, está deixando de treinar uma coisa que vai ser muito importante para vocês. Lembra que eu disse que quanto mais exercitamos, mais nós aprendemos o assunto? Quanto mais nós ensaiamos uma música, mais a gente não aprende a cantar sem nem olhar para o papel, não é isso? Então, procura fazer, porque se ela é corrigida durante a própria aula, ou se ela é corrigida na aula ao vivo ou na aula gravada, tanto faz, vai precisar que você faça essa atividade e isso vai ajudar muito você, tá bom? Então, olha, são 5 quesitos aí relacionados a esse texto. O primeiro está perguntando com relação à ortografia, a escrita correta dessas palavras que nós estamos trabalhando, que é o uso do G ou do J. Já os quesitos 2, 3, 4 e 5 está tratando de uma interpretação de texto. Professora, e tem a ver? Claro, tudo a ver, não é português? Português nós trabalhamos a leitura de texto, trabalhamos a interpretação, trabalhamos as questões gramaticais, de ortografia, não é isso? E redação nós costumamos trabalhar também a leitura, a interpretação e também a produção de texto. Então, tudo está envolvido aí, não é? Então, faça a atividade, tá bom, gente? Vai ser muito melhor para vocês. Vocês podem pausar o vídeo agora e responder a atividade e depois você vai, aperta o play novamente do vídeo e acompanha a correção. Aí isso vai estar exercitando muita capacidade de autonomia de vocês. O que é autonomia? É você tentar fazer sozinho, ou até com a ajuda de alguém aí na sua casa, mas tenta uma ajuda mínima, tenta fazer sozinho, pede ajuda se realmente você não estiver conseguindo, tá bom? E aí você confere, não pede resposta, pede uma ajuda aí sobre o que é mesmo que está pedindo, o que é mesmo que eu tenho que fazer aqui, tá certo? Isso ajuda muito vocês. Na hora da correção, eu vou explicar e você vai tirar a sua dúvida com certeza. Então vamos lá. Correção dessa atividade. Agora identifique os erros colocados propositalmente pela autora nesta atividade referente à ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada. Olha, selvagens, prejudicados, bulto e agir. São essas palavras que estão escritas erradas. Quais são a forma
quais são as palavras escritas corretamente. Qual é a correção dessas palavras? Selvagens é com G. Gente, professora, como é que eu sei se o som é o mesmo? Gente, lembra que a gente viu, não é? Que depende do finalzinho da palavra. Então, selvagem é com G. Prejudicados, aí fica fácil, não é? Porque eu não sei que G com U é Gu, G com U não é Ju. Então, só pode ser com J. Gunto, G com U não é Gu, é Ju, não é isso? Então, aí o correto seria junto. E a G não é com J, é com G mesmo, tá bom? Agora, o segundo quesito, qual o título do texto? Deixa eu ver esse aqui. Agora, qual o título do texto? Animais selvagens. Aí eu já coloquei com a palavra escrita corretamente, tá? Terceiro quesito. O que vem causando prejuízo aos ecossistemas naturais? A retirada dos animais do seu habitat natural, do seu local natural de viver. A retirada deles vem causando prejuízo aí ao meio ambiente, ao ecossistema. Quarto quesito. O que o comércio ilegal dos animais podem causar? A extinção de várias espécies. Gente, essas respostas aí são todas baseadas no texto. Criem sempre esse hábito de sempre estar voltando ao texto. Leia quantas vezes for necessário para que você extraia desse texto as respostas que você precisa. Não tentem adivinhar, imaginar, não. Lê o texto, gente, sem preguiça nenhuma, tá bom? Se dedica mesmo ao momento do estudo. Vocês vão precisar dessa leitura constante para tantas coisas, para as séries seguintes, para provas que vocês vão fazer daqui a um tempão. Falei isso na aula passada, não foi? Então, adquiram esse hábito de estar lendo muito, relendo o texto várias vezes. Quinto quesito. O que pode acontecer se os animais silvestres forem criados presos? O animal vive sem liberdade e não pode agir segundo seus instintos. Já viram alguma reportagem? Deixa eu diminuir, porque se você quiser aí pausar o vídeo, a minha imagem não vai atrapalhar aí o texto por completo, tá? Já viram reportagens em que mostra que, por exemplo, o IBAMA, que é um órgão que trabalha na proteção de animais, que eles resgatam alguns animais que estavam sendo criados em cativeiro e que esses animais sofreram vários danos, inclusive que se colocar ele em liberdade, ele não vai conseguir viver sozinho, não vai conseguir caçar. Por quê? Porque recebia comida, não foi aguçado o instinto de caçar, né, de procurar a própria comida dele e tudo mais. O animal que vive sem liberdade, ele fica sem agir com os seus próprios instintos, tá? E é isso que o texto está falando, um texto bastante interessante, tá bom, pessoal? Para fazer depois da aula, que seria uma atividade de casa, uma atividade para você tentar fazer sozinho, com o mínimo de ajuda. Professora, eu não posso pedir ajuda não, aqui é meu parente, ao meu responsável. Claro que você pode. O que eu estou te orientando, a dica que eu estou dando para você, é que você pode tentar fazer sozinho o máximo de coisas que você puder. Agora, aquele quesito que você não estiver entendendo o que é que mesmo esse quesito está querendo que eu faça, o que é mesmo para responder, aí você pede uma orientação, mas não pede a resposta, tá bom? Porque assim você não vai aprender. A gente só aprende realmente fazendo. O que é que vocês vão fazer? Para fazer no caderno, organize as sílabas e forme palavras. Não precisa fazer balãozinho do jeito que está aí, não, tá, gente? Nem essas forminhas geométricas, não. Você pode fazer o seguinte, fazer grupinhos. Por exemplo, ó, pó, né, pó, gé, ni, pá. Tá vendo? Você coloca assim nos círculozinhos, escreve. Depois, na outra, a, da, gen. Depois lá em cima, lo, gi. E depois do lado, gi, bre, gen. Tá vendo? Você vai colocar escrever. Você vai escrever, não precisa ser dessa forma geométrica, tá bom? Foi só para ilustrar mesmo. Mas se você quiser fazer assim, ótimo. Depois que você encontrar qual é a palavra, porque aí está toda embaralhada,
diz ali embaixo, pesquise no dicionário o significado das palavras acima. E você vai pesquisar o significado de cada uma e vai anotar aí na sua atividade. Compreendido, pessoal? É importante que você realmente faça, tá bom? Olha, nessa mesma aula nós trabalhamos o uso do G e do J, fizemos uma interpretação de texto, e aí para casa vai você desembaralhar essas palavrinhas e pesquisar no dicionário, tá vendo? 3 coisas bastante importantes aí nós fizemos nessa aula. E espero que, de fato, você acompanhe fazendo o que foi pedido para você. Use o seu dicionário, pesquise, porque antes da gente não ter mais aula presencial, nós também exercitamos na sala de aula o uso do dicionário. E uma das coisas que eu falei quanto ao uso do dicionário é que ele não serve somente para você pesquisar o significado das palavras, e que também ele serve, inclusive, para você conferir a escrita de uma palavra, certo? Por exemplo, se a palavra relógio é com G, ou com G ou com J. Pesquisa no dicionário, lá vai estar escrito certinho. Também vai mostrar que ela tem um acento agudo. Na palavra relógio também vai mostrar, no dicionário vai mostrar como é que se separa essa palavra. Ou seja, o dicionário vai dar tantas informações que vai ser interessante para você. Você vai ver a ordem alfabética, vai ver como se separa a sílaba, vai ver como é que se escreve a palavra, vai ver a classe gramatical, se é um substantivo, se é um artigo, se é um adjetivo. Lá vai estar mostrando. E também tem muitos dicionários que tem uma frase, não é, de exemplo, e além do seu significado, não é? Então, o uso do dicionário é tão importante, não é? Então, façam essa atividade aí, pessoal. Atividade de classe, foi essa que acabamos de fazer. E essa atividade para vocês fazerem depois da aula, pessoal. Dica: não acumule atividade, porque vai ser complicado. Por dia vocês têm, acredito que 2 aulas gravadas, 2 ao vivo, não é isso? Então, e todas essas normalmente faz atividade e passa algumas para vocês, outros não passam, mas sempre tem muitas atividades. Não deixa acumular, para vocês não se prejudicarem, tá bom? Faça primeiro o que for mais importante, organize o tempo de vocês. Lembre o que a gente aprendeu essa semana em cidadania, vivendo no quadrante 2. Faça as coisas importantes, dê prioridade, não deixe que essas coisas se tornem urgentes. Viver no quadrante 2, não foi? Fazer as coisas que são importantes e não são urgentes. Não deixa as coisas virarem urgência. Se tiver dentro do seu controle, você não pode deixar, tá bom? Às vezes algumas coisas se tornam urgentes porque você não deu prioridade quando era para ter dado, tá certo? E aí as minhas dicas para vocês com relação a fazer as atividades. Mas por hoje é só. E a frase que tia Angélica tem aí para vocês hoje é: preserve em seu coração a alegria de ser estudante. Nessa semana nós tivemos uma data muito importante para vocês, para nós, que foi o Dia do Estudante. E muitos professores aí procuraram uma maneira de homenagear e de falar para vocês o quanto vocês são importantes, para vocês se sentirem fortalecidos quanto aos estudos de vocês. Tenham sempre coragem, porque vocês são vencedores, tá bom, pessoal? E aí, gente, até a próxima aula e beijo da tia Angélica.